Gente, aonde você vê Deus tem abundância, tem um ciclo da abundância girando. Vamos parar com essa mentalidade pequena de miséria, de pobreza. Para você ter virtude, você tem que só dividir na miséria. Você conhece aquele tipo de pessoa? Ela nunca leva dinheiro para lugar nenhum. Toda vez que você sai com ela, ela nunca tá com dinheiro. Ela esqueceu a carteira. A Noelle faz muito isso comigo, entendeu? Mas vamos relevar porque ela é minha filha. A gente vai pro shopping, aí ela fala: "Mãe, vamos pro shopping". Aí tá, vamos pro shopping. Quando ela chega lá, ela fala: "Mãe, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo". Fala assim: "Ah, legal". Aí ela fala: "Ah, mas eu não trouxe minha carteira". Mas tudo bem, isso é golpe de filho. O filho pode fazer isso com mãe. Mas eu tô falando daquele amigo que eu não tô dizendo uma vez, não. Sempre que você vai sair, ele nunca tá ali com carteira, ele nunca pode pagar, ele tá sempre esperando que alguém pague para ele, que alguém faça por ele. Ou aquela pessoa, então, tem aquelas pessoas que quando a gente sai, vai para um restaurante, vai comer um lanche, ou vai até para um barzinho, vamos dizer assim, e aí você tá lá na hora de pagar a conta, cadê aquela pessoa? Foi pro banheiro, não tá lá na hora de pagar a conta. Ou então, volto a falar, gente, não é uma vez ou outra, é um costume que essas pessoas têm, é um costume. E quando você encontra com aquela pessoa que nunca ela pode ajudar, nunca. Talvez alguém da família nunca tem dinheiro, nunca pode emprestar, nunca pode abençoar, nunca, sabe? Porque em família acaba acontecendo isso. Mas ela nunca pode. Você não pode contar com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tá ali à parte. E o mais engraçado é sempre essa pessoa assim. Ela não gosta de presentear, ela não gosta de dar. Ela vai no aniversário, ela finge que esqueceu o presente, ou ela vai falar: depois eu trago, nunca dá um presente. Ela não dá. É difícil sair dela. Se vocês conhecem alguém assim, esse tipo de comportamento é um tipo que é muito, muito ruim. Esse tipo de comportamento que muitas pessoas falam às vezes que é a avareza, outras pessoas chamam por mesquinharia, é esse amor excessivo ao dinheiro e essa necessidade de reter, sabe? Ela retém, ela não consegue, tudo aquilo que vem é centavos, ela conta centavos. Tem uma conhecida minha e ela tinha um namorado e ela falava assim: Sabrina, é muito horrível. O cara era até legal, bacana, eles tinham um relacionamento interessante que poderia dar certo, mas ela falou assim: olha, era tão difícil porque quando a gente ia num barzinho, a gente ia num restaurante, ele pegava a conta e ele contava, ele dividia centavos. E aquilo me incomodava tanto, aquilo era tão esquisito, tudo aquilo. E ela falava que quando ia viajar, era tudo dividido assim em centavos. Eu não acho que seja errado a gente dividir, mas eu acho que existe um limite, existe um lugar onde você entra nesse lugar de mesquinharia. E a mesquinharia é esse amor ao dinheiro. Essa mesquinharia que a Bíblia fala, esse amor ao dinheiro, que muitas pessoas falam assim: não pode pedir dinheiro para Deus. Meu Deus, vai ficar rica, quer ficar rica. Não pode. Gente, a Bíblia está falando amor ao dinheiro. Não está falando que o dinheiro é uma maldição. A maldição, a raiz do problema é essa atitude, é esse comportamento, é esse olhar o mundo e responder ao mundo com essa mesquinharia, com uma pessoa sovina, uma pessoa que ela tem uma relação doentia com dinheiro. Não se acanhe em ter uma relação com Deus falando de dinheiro, falando que você quer sim, que você tem sim uma vontade, uma ambição de crescer, de melhorar, de ganhar mais dinheiro. Não tem problema. Deus não é melindroso em relação a isso. Quem é melindroso em relação a isso são homens que muitas vezes vêm com essa cultura de evangelho de miséria, como eu falei, de exaltação à miséria, onde a pessoa que tem virtude é quem é pobre. Quem tem dinheiro não tem virtude, porque tem amor. A pessoa já olha e já fala assim: quem tem dinheiro tem amor ao dinheiro. Elas já associam assim. Ela não pode nem ser cristã,
não. Tem pessoas que renegam. Eu já falei aqui já, mas teve vezes assim de eu ir orar por outras pessoas, ir aí na casa de outras pessoas para orar, que me chamaram. As pessoas recusaram. Teve uma que foi mais especificamente, mas você via pela linguagem corporal da pessoa que ela estava completamente fechada para tudo que viesse de mim, porque na cabeça dela, quem tem dinheiro não é uma pessoa boa, não é uma pessoa abençoada, ela não pode nem ter Deus no coração delas. Ela já olha assim e fala, será que é cristã mesmo? Será que tem Jesus mesmo no coração? É como se medisse, sabe, o grau do amor, do relacionamento do outro em relação ao dinheiro. Se tem muito dinheiro, esquece. Não tem como, sabe, essa pessoa realmente ser uma pessoa abençoada. Mas vocês esquecem que os grandes abençoadores do mundo são as pessoas que têm dinheiro. Então, assim, vamos começar a melhorar a sua relação com Deus em relação ao dinheiro. Vamos começar a olhar para Deus e entender que Ele quer sim que você tenha, que Ele não tem problema nenhum com isso, que Deus não vai ficar chateado se você falar, Deus, eu quero ser uma pessoa mais próspera financeiramente, eu quero enriquecer. Nossa, Sabrina, agora você chegou e... Não tem problema, não é todo mundo que quer, e tudo bem, tá tudo certo. O problema é, eu tô falando aqui com aquelas pessoas que elas têm isso dentro do coração delas, elas querem crescer, elas querem prosperar financeiramente, elas querem ter uma condição financeira, sabe, bacana, elas querem ganhar dinheiro, mas elas têm que fingir que elas não querem, porque é como se elas tivessem uma intenção má dentro delas, como se aquela vontade de ser próspera financeiramente, porque ela pode ser próspera, porque Deus falou que a gente tinha prosperidade, mas essa prosperidade é lá no céu. Pô, gente, pelo amor de Deus, no céu a gente não vai precisar de nada, no céu a gente está na eternidade com Deus. Prosperidade é crescimento, é aqui na terra. Quando Jesus veio falar de abundância, eu vim trazer a vida de Deus, a vida de Deus é abundância, é tanta abundância ao ponto de passar por você, sabe, de vazar de você e chegar no outro. Então isso, você não precisa disso no céu, na eternidade. Na eternidade vai estar todo mundo completamente suprido. Aqui não. Aqui a gente precisa de dinheiro para fazer boas obras. Eu quero muito, é que eu ganhe muito dinheiro, para cada vez mais, sabe, isso transbordar, para que cada vez mais eu possa dar, eu possa doar. Só que para que isso aconteça, para que isso venha, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso mudar a forma de eu ver esse Deus abençoador. Eu preciso olhar para Deus como aquele que quer sim me suprir, não é somente suprir financeiramente, é abundar financeiramente. Porque tem as pessoas de chegarem e falar, não, você pode pedir para Deus só suprir as suas necessidades. Não, gente, não é só suprir as necessidades. Deus, ele tá no negócio de abundar, de vazar por você, assim, sabe? De jorrar por você. É tanto que ao ponto de chegar e tocar e afetar as pessoas que estão ao seu redor. Quando Deus fala de trazer dinheiro, ele fala de te dar tanto que você pode fazer boas obras, sabe, com alegria, com gozo no seu coração, com gozo no seu espírito, porque você não vai ficar contando se vai faltar no final do mês ou não. Ai, Sabrina, a gente é bom mesmo quando a gente divide na pobreza. Pô, gente, chega, dói meu coração. Nossa, dói meu coração com essa mentalidade de miséria, onde você tem que estar sendo testada na pobreza. Se for para dividir, por que eu não vou dividir no meio da fartura? Eu só vou ser boa se eu estiver dividindo quando eu só tenho e aí eu tenho que cortar aquele ovo no meio. Por que eu não posso ser boa quando eu tenho uma granja e eu tenho outra granja e eu posso dar ovos e ovos e ovos e ovos? Eu posso ter ovos para mim e eu posso ter ovos para o outro. Gente, eu tenho que até tomar cuidado, tenho que respirar, porque eu já tive nesse lugar dessa mentalidade. E eu sei o quanto que isso entra dentro da gente e toma o nosso ser. Como que a gente se sente culpado de ter dinheiro, como que a gente se sente suja muitas vezes por ter dinheiro, como a gente se sente indigna por ter dinheiro. E aí é aquela coisa. E quando você não tem, você não pode nem pedir, você não pode almejar. E aí você vai vivendo uma vida de escassez. E aí não tem jeito, gente. O que vai acontecendo? Você vai entrando para esse lugar da mesquinharia. É normal. Se você tá num mundo onde tá acabando as coisas, é da sobrevivência
sobrevivência humana lutar por aquilo ali. Mas se está sobrando, se entra sem medida, eu posso dar, eu posso contribuir com alegria, eu posso dar para os meus pais, eu posso dar, sabe, para as pessoas que eu quero abençoar, eu posso ajudar numa faculdade de um menino que você vê que é empenhado e ele é uma pessoa que tem um futuro lindo, mas não tem condição de pagar uma faculdade e você tem dinheiro para pagar uma faculdade para uma pessoa dessa. Olha a alegria. Eu tô até me arrepiando aqui, porque assim, é uma mentalidade que não dá para entender, essa mentalidade de pobreza, essa mentalidade de escassez, sabe, de que tem que faltar, porque aí dividir quando tem que faltar, dividir quando falta, aí a pessoa é boa. Você não precisa entrar nessa prova. Outra coisa, uma pessoa que começa com esse padrão, padrão de mesquinharia, ele é um padrão que vem de criança. Isso é passado, isso é herdado. Isso vem porque a gente já nasceu num país que vem com esse ranço de exaltação à miséria, de exaltação à pobreza. Aí fala, mas porque Jesus era pobre? De pobre nada, olha lá as roupas que Jesus usava. Jesus usava roupa de linho puro, finíssimas. Jesus, ele só não tinha uma casa fixa, mas mesmo assim, o ministério de Jesus não era para ficar em um lugar. Jesus andava. Jesus tinha mulheres que bancavam o ministério dele. O povo, quando saiu daquele Egito, o povo escravo, quando saiu do Egito, saiu com todo o ouro do Egito. Naquele momento em que aquelas pragas lá, que aquele povo foi saindo, Deus falou para aquele povo egípcio, entregue todo o ouro, toda a prata. Vocês acham que foi feito o templo? Como? O templo era todo de ouro, gente. Deus não tem problema com o dinheiro. Não existe fim nele. Não tem problema dele abrir as comportas do céu e te abençoar. Como que Deus faz isso? Ele vai jogar o dinheiro no seu colo? Não. Ele vai te dar ideia. Ele vai abrir portas. Ele vai fazer conexões certas. Mas isso só vai acontecer se você estiver aberto. Se você estiver com o coração aberto para abundância, os olhos abertos para abundância, os olhos abertos para prosperidade. É tipo assim, vem em mim prosperidade. Porque a Bíblia fala que as bênçãos vão correr atrás. E aí, o que está acontecendo com você? Se você está aí, sabe, contando, sabe, se você está sempre com medo, o que está errado? É a cabeça de mesquinharia, é a cabeça de que vai faltar, é a cabeça de que você tem que lutar ali, porque se o outro pega, você não tem como pegar. Então, o avarento, ele está sempre retendo e ele deixa de investir nele, ele deixa de, sabe, de chegar e falar assim, não, eu vou investir em mim. Não vai investir. Ele acha que a forma dele ganhar dinheiro é poupando, é retendo, é contando centavos, é indo no supermercado e comprando o produto mais inferior, é usando roupa anos a fio. Não, porque eu tenho que economizar. Não é assim. Não funciona assim. Que você compre roupa nova e passe a sua. Compre roupa nova e passe a sua. Tá vendo que o ciclo da bênção, quando você tá aberto para receber, ele se movimenta, você recebe, você dá, você recebe, você dá. Funciona dessa forma. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, não precisa ser aquela pessoa, é muito mesquinho. Não, a gente se coloca nesse lugar de avarento. A gente se coloca nesse lugar de reter o dinheiro, porque a gente tem medo. O medo tá o tempo inteiro. E da onde vem esse medo? O medo de perder, o medo de faltar, o medo da escassez, o medo de que se o outro pegou o lugar, eu perdi o lugar. Se o outro ganhou dinheiro, eu vou perder o dinheiro. Não funciona assim para Deus. Não funciona assim no reino que a abundância existe. Olha para o mundo. Olha só você olhar ao seu redor. Olha a abundância. Deus fala assim, ó, eu me manifesto. Você quer me ver? Você quer saber meus atributos? Você quer me conhecer? Olha para o mundo. Olha para aquilo que eu fiz. Olha como é que o mundo tem abundância. Olha como um pé de laranja, ele dá laranja sem medida. Onde ele dá laranja, ele dá fruto, ele dá semente. Onde ele alimenta passarinho, ele alimenta pessoas, ele supre a terra, ele traz, né, quando as folhas caem, quando os frutos caem, ele traz abundância para a terra, saúde para a terra. Gente, aonde você vê Deus tem abundância, tem um ciclo da abundância girando. Vamos parar com essa mentalidade pequena de miséria, de pobreza, de que se para você ter virtude, você tem que só dividir na miséria, só dividir na falta. Jesus, ele não fala de miséria. Miséria não tem nada a ver com o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a pobreza, muitas vezes esse lugar de pobreza é que leva uma menina a se prostituir, é porque leva um menino a se tornar um bandido, porque não tem oportunidades. Então esse lugar de pobreza que o povo tanto exalta, que o povo tanto fala que é de Deus, que é bonito, que é santo, é esse lugar que leva tantos
os jovens para o tráfego. Então, aonde está o lugar de bênção? Aonde está o lugar onde você pode ser mais abençoado e abençoador? Eu estou falando que dinheiro não é o problema, não é a raiz do problema, mas o amor ao dinheiro. É aquilo que você faz com ele. E que Deus está nesse negócio de querer prover muito para você. Porque se você é filho dele, ele pode prover para o outro através de você. O ciclo da abundância vai girar. Porque se ele te abençoa, se ele abençoa aí o seu salão, se ele abençoa aí o seu negócio, se ele abençoa aí você com clientes, se tiver fartura, você pode movimentar o ciclo da abundância. Você pode abençoar outras pessoas e isso glorifica a Deus também. Você não precisa só dividir na pobreza para glorificar a Deus. Glorifica a Deus também na riqueza. Glorifica sim. Então é o início, sabe, de um destravar da mente. É o início de abrir os olhos e falar, meu Deus, o que eu estou pensando? Aonde eu estou conduzindo? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, é para onde a sua vida vai. Ela flui naturalmente para esse lugar. Porque é assim que funciona. Aquilo que você pensa é aquilo que vai te levar a agir. E aí eu volto a falar, aonde está a causa disso? Por que a gente vem com esse ranço? Porque isso vem de pais, é herança, onde as pessoas estão aí com amor ao dinheiro se matando umas às outras. Porque tem essa mentalidade, sabe, de escassez, de que vai faltar, de que eu tenho que pegar, entendeu? E reter tudo aqui, eu tenho que juntar tudo aqui, porque vai faltar. Então eu prendo. Você não precisa. Eu sei que se eu der isso aqui, não vai faltar. Mas eu sei, vão cortar a água daqui a pouco. Então eu vou ter que, deixa eu juntar os baldes aqui. Deixa eu juntar, aí vem o vizinho. Você me dá um pouquinho. Não, peraí, vai acabar. Então tudo vem, tudo começa, tudo inicia. Não adianta. Quantas pessoas que eu vejo, e eu mesmo tive já nesse lugar, de você chegar e se aprimorar. Não que você não precise. Você precisa se aperfeiçoar, você precisa correr atrás, você precisa de disciplina, você precisa mudar os hábitos. Mas nada disso vai acontecer se primeiro você não olhar a sua forma de ver o mundo, de se posicionar no mundo, de se colocar no mundo. E é o que eu falo, aprender a implantar hábito, aprender a fazer planilha, aprender a ser determinada. Você vai aprender isso aí na internet. Agora, desbloquear a sua mente, trabalhar no seu inconsciente não é em todo lugar. Essa mentalidade de escassez, ela é um ranço, ela é agarrada, ela é entranhada. Um ranço, uma raiz de miséria muito grande que a gente arrasta, de exaltação à pobreza, muito grande, onde o seu inconsciente levanta vários autossabotadores para evitar que você entre em contato com isso. Então, essa mentalidade dos pais que vieram arrastando a gente, eles estão aí grudunhados, mas hoje nada, sabe, dificulta você para mudar isso, para ressignificar isso, porque aí fala assim, mas Jesus, ele já levou sobre ele nossas misérias, né, suas dores, as nossas doenças, as nossas iniquidades, e levou também a pobreza. Mas por que você vive então na pobreza? Porque por mais que você receba do seu espírito, da palavra, por mais que você creia, a sua mente está bloqueada, porque durante 30 anos você ouviu do seu pai e da sua mãe, meu Deus, vai poupar, menino, vai faltar dinheiro, seu pai perdeu o emprego, meu Deus do céu, sabe, tanta luta, tanta miséria, tanto desespero, mas ela também veio com isso da família, o medo de acabar, ela passou para aquela criança. E essa criança vem com ela. É assim que funciona, gente. Se você viveu num ambiente onde sua mãe estava passando muitas necessidades, muita aflição, ela passou esse medo para você. Ela passou esse medo de acabar, de não ter. A criança, ela não entende, ela só recebe, ela só pega aquilo para ela. Então, ela ficou naquele lugar de medo. Meu Deus, será que amanhã vai ter comida? Meu Deus, será que amanhã vai ter dinheiro para pegar o ônibus? Meu Deus, será que amanhã a gente vai conseguir sobreviver? Meu Deus, e aí você cresce. Muitas pessoas já vivem nessa abundância, nessa prosperidade, e elas não conseguem ver, porque a mente está tão bloqueada de todo aquele processo que ela viveu na infância, de escassez, que mesmo ela vivendo numa prosperidade, ela não consegue ver uma escassez. Crianças que cresceram num lugar, numa escassez de comida, com violência dentro de casa, sempre com medo, pais que não eram organizados com as finanças, isso tudo foi trazendo medo de perder,
medo de não ter. Quando o assunto era dinheiro, começava a ter briga dentro de casa. Quando sua mãe ia pedir o dinheiro para comprar as coisas para dentro de casa, seu pai estava nervoso porque ele tinha. Então você via que toda vez que o dinheiro entrava em pauta, tinha briga. Autossabotagem, gente, vai entrar em contato com dinheiro nada. É assim que funciona o seu inconsciente. Quando você, às vezes, queria alguma coisa e aí você tomava esporro porque você estava querendo, de repente, um brinquedo e a sua mãe brigava com você porque você estava querendo, ia faltar comida e você estava pensando num brinquedo. Criança não tem isso. Então, esse entrave aí dessa mente de escassez, essa mente que bloqueia todo esse processo da abundância, porque se você pensa em escassez, você vai viver escassez. Se você pensa que está acabando, vai acabar e amanhã pode acabar, você vai viver isso. E aí essa mentalidade, ela vem andando com você. Às vezes, esse entranhar tá tão grande de escassez em você, essa mente, sabe, de ansiedade, vai faltar. E a mente de ansiedade, ela trava. Você perde muito da potência da sua mente com você dentro da ansiedade. Ansiedade é sempre aquele medo do que está por vir e daquilo que você acha que não vai dar conta. Então, você perde muito da sua potencialidade nesse lugar. E aí você vem, você já vive uma prosperidade, você não vê. E aí é o que eu ia ler para vocês. O homem, ele vive, né, como um miserável, cercado de circunstâncias de abundância. E eu quero ler um versículo para vocês em Neemias 9:36. Esse versículo foi como uma facada no meu coração. A palavra fala assim: eis que hoje estamos uma vez mais escravos. Neemias, o povo já tinha saído do Egito há muito tempo, já tinha saído carregando aquele ouro todo e eles estavam voltando agora para refazer, para levantar os muros de Jerusalém, que tinha sido tudo destruído e eles tinham ido de novo como escravos. E aí eles estão agora voltando, mas eles estavam livres. E aí Neemias fala: eis que estamos hoje mais uma vez escravos na própria terra que concedeste aos nossos antepassados para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Tem uma outra versão que eu gosto muito que fala assim: veja, agora somos escravos aqui na terra de tanta abundância que o Senhor deu aos nossos pais, escravos no meio de toda essa fartura. E essa terra de tanta abundância foi uma terra que o Senhor deu aos nossos pais. Aí ele termina: escravos no meio de toda essa fartura. O que estava faltando ali? Estava faltando dinheiro? Estava faltando abundância? Estava faltando o quê? Não estava faltando nada. Ele estava falando: estão aqui, está tudo aqui. Mas a gente não consegue ver. A gente ainda tem uma mentalidade de escravo. Olha o povo que saiu do Egito. O povo saiu carregando o ouro de todo o Egito. O povo foi para o deserto. Aquele povo que saiu do Egito, que o mar se abriu, eles saíram carregando todo o ouro do Egito. Ouro, prata, bronze, tudo. Deus mandou os egípcios darem. E eles chegavam lá naquele deserto e falavam: por quê? Por que o Senhor nos tirou lá quando faltava lá um ovinho para eles comerem, uma codorna para eles comerem? Por que o Senhor tirou lá, a gente lá do Egito? Lá pelo menos a gente comia carne, a gente comia codorna. Aqui os caras estavam indo para a terra prometida, os caras estavam cheios de ouro, os caras estavam indo, era 14 dias de jornada. Mas a mente de escravo manteve esse povo lá no deserto, mesmo carregados de ouro, mesmo Deus abençoando dia e noite, mesmo Deus botando, sabe, coluna de fogo à noite para esquentar, nuvem para não deixar eles se queimarem pelo sol. Pessoas ali não morriam, eles eram abençoados de todos os lados e eles estavam lá: eu podia ter voltado lá para viver lá como escravo, porque lá pelo menos eu tinha uma carninha para comer. A gente faz isso, talvez você faça isso hoje. Talvez você hoje seja cercada de abundância, sabe? Mas a sua mentalidade, os seus bloqueios, as travas mentais, elas são tão fortes dentro de você que você só consegue ver derrota, sabe? Ao seu redor. Então, se você não consegue ver as coisas boas, as suas vitórias hoje, foi isso que eu comecei a perceber muito grandiosamente em mim, que quando eu parei, eu falei: gente,
aquilo que eu tô achando que era derrota na minha vida, eu comecei a fazer uma análise e eu vi que eu tinha vitória em todos os aspectos. Que aquilo no final era a virada de chave da minha vida. Que aquele lugar onde eu tava vendo, ai, o mar tá aqui fechado, era a chance de eu ver o mar se abrindo. E quando os maiores problemas que eu passei, as maiores situações onde eu olhei assim e falei, acabou, não tem jeito. Pra mim, acabou aqui. Sabe o que acontecia? O mar se abria. E era a hora que eu vi o milagre. Isso não é vocabulário crentez, isso não é uma utopia. Isso não é uma utopia e você não tá vendo as coisas acontecerem porque você tá toda travada. Então, era esse povo, é a mentalidade de escravo, a mentalidade que seus pais trouxeram com eles, que vieram dos pais deles, que hoje tá aí agarrado em você. Mas você tem a possibilidade hoje de mudar isso. Hoje você tá tendo um acesso que seus pais não tiveram e hoje você tem. E talvez hoje você tá tão, sabe, agarrado ao dinheiro que você fala, não. Porque eu evitava falar essa questão de dinheiro aqui. Era muito complicado falar sobre dinheiro, sabe? Entrar nisso assim, porque ou você entra de sola para falar isso, ou você fica de fora. Porque as pessoas se levantam mesmo. As pessoas, elas não aceitam chegar para elas e falarem, olha, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar dinheiro. Deus quer abrir as coisas. Ele não vai dar, tá, gente? Deus não dá esmola. Não vai ser assim que ele vai dar. Ele vai abrir sua cabeça, ele vai te dar ideias, ele vai fazer você ver, ele vai fazer você ficar ousado, ele vai fazer você se lançar. E aí eu tive essa visão, que eu via, era um monte de ovelha, e era como se fosse um vale, e tava cheio de ovelha. E eu era uma dessas ovelhas. E aí, como se Deus me levasse junto com ele pro alto de uma montanha, um morro alto, assim. E nesse momento, eu me via ovelha subindo essa montanha, e quando eu via lá em cima, eu me via ao lado dele, e ele como um leão, e eu ao lado dele, vestida com armadura, como se pronta pra guerra. Eu fico até emocionada quando eu falo isso. Porque essa visão, ela é muito clara pra mim, assim. Foi muito lindo. Então, e lá na minha frente, era como se fosse um campo de guerra, mas era como se Deus estivesse falando, você tá pronta agora. E agora não é um lugar de ovelha, agora é um lugar de guerra, agora é um lugar de conquista, é um lugar de ir pra cima com valentia, é um lugar de você aprender a usar as armas que eu te dou, é um lugar de você, mais do que nunca, porque o povo não aceita, o povo rejeita. É mais fácil você falar para as pessoas, fica aí na pobreza, do que falar, não, Deus quer que você seja uma pessoa que tenha muito dinheiro. Isso soa como quase como uma ofensa, gente. Eles não aceitam a graça de Deus, porque isso é graça. Sabrina, graça é só para abençoar os outros. Mas, pô, pelo amor de Deus, abençoa os outros. Que coisa mais importante que você abençoar os outros com dinheiro? Que o povo na igreja fica assim, eu vou orar por você, e não faz nada. E deixa a pessoa morrer de fome. Falar de dinheiro não pode falar de dinheiro. Mas aí quando a pessoa tá precisando, a pessoa fala assim, pode deixar, irmã, eu vou orar por você. Pô, é hipocrisia demais. Uma coisa que eu amo na minha igreja, eu amo o meu pastor demais, eu amo minha pastora, são pessoas assim que eu admiro profundamente, porque é o evangelho que eu vivo, eles vivem. A gente precisa de pessoas assim para inspirar a gente, porque eu vejo quanto que minha igreja, ela age na prática, sabe? Ela age para abençoar, ela tá ali sempre com cesta básica, e o pastor Simon, ele não tá preso à placa. Se ele tiver que mandar alguém lá no Amazonas para poder arrumar uma igreja, como já aconteceram várias vezes lá na minha igreja, dele falar, dele ver uma reportagem, saber que aquela escolinha daquelas crianças que, sabe, ele nem nada, ele vai, manda pessoa e manda dinheiro e constrói. E a missão é uma coisa fascinante isso, porque quanto mais ela dá, parece que mais a prosperidade vem. É lindo ver isso, porque é o evangelho que não é só, eu vou orar por você, irmão. Pô, não é só orar. As pessoas precisam de dinheiro para comer. As pessoas precisam de dinheiro para colocar os filhos dela na escola. E se elas não têm a capacidade de fazer esse dinheiro, que Jesus falou que os pobres sempre vão estar aí, que você tenha, então, que você abra a sua cabeça e fale, Deus, eu me coloco aqui, eu confio, e eu abro a minha cabeça, o que eu tenho que fazer para ir agora para o campo de batalha? Para eu me colocar nesse lugar de as coisas acontecerem na minha mente, para eu receber, para eu confiar nas ideias que vierem, para eu ter essa ousadia para ir. Isso só vai acontecer se você começar a mudar a sua mente, a sua forma de ver o mundo, se você começar a deixar para trás essa bagagem, sabe, esse ranço de
escassez, de miséria, de que tem que ser tudo contado, de que eu não posso dar para o outro, porque se eu der para o outro vai faltar na minha casa. Não pode. Então a primeira coisa que tem que acontecer é essa mudança de cabeça. Esse bloqueio, ele obstrui, ele paralisa, ele enfraquece, elimina, ele desorienta, ele distorce sua visão, ele te leva para a solidão, porque essas pessoas que retêm, sabe o que acontece com elas? Elas morrem sozinhas. Os avarentos morrem sozinhos. Eles têm muito dinheiro, mas morrem sozinhos. E que você morra cercado de gente, olhando para você, que é o que eu quero. Eu sonho com isso. É olhar para as pessoas e saber que no dia do meu velório, as pessoas falam, cara, está ali uma pessoa que ajudou, que abençoou, que deu, que doou, que se doou, que fez. Eu quero isso. E que isso possa ser de todas as formas. Tanto da minha parte emocional, do meu afeto, do meu comportamento, do meu dinheiro, que eu possa sempre estar doando. Vamos pensar que impede você de ter essa prosperidade financeira que Deus tanto quer para você. Ele tanto quer que eu tô aqui. Então, assim, ele tá envolvido mais do que ninguém nesse lugar de abundância aí na sua vida. Se você tivesse que resumir, vamos fechar esse assunto aí na sua cabeça. Isso é Gestalt terapia, tá? Isso é psicologia. Se você pudesse resumir tudo isso que você ouviu de mim em uma palavra ou em uma frase, em 2 palavras, o que você falaria? Eu quero saber, né? O que vier aí para você. É a palavra que vem para você, que emerge de dentro de você. Eu quero muito saber como que você fechou isso na sua cabeça, como foi a Gestalt aí na sua cabeça, tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau, tchau!